Maravilha, a paz do Senhor para todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, adorando a Deus mais uma vez. A paz do Senhor também para todas as pessoas que estão em casa, nos assistindo. Que Deus venha abençoar você e toda a sua prole em nome de Jesus. Pastor, realmente a obra tem que continuar. Eu estava observando o senhor falando aqui que são muitos anos de história das Assembleias de Deus. E a Assembleia de Deus tem conquistado não somente o Brasil em forma de pregações, mas várias partes do mundo, porque tem sido um trabalho sério, desde quando a Assembleia de Deus foi realmente fundada aqui no Brasil, há muitos anos atrás. Então, Deus realmente quer fazer coisas grandes. E o aniversário, pastor, tem que tocar nesse assunto. É uma data especial, até porque o Senhor é a nossa liderança. Isso aqui é muito bom. Nós temos que lembrar, sim, da nossa liderança. E se você não lembrar da sua liderança, evidentemente você estará pecando, sem dúvida nenhuma, porque Deus quer te abençoar quando você abençoa a sua liderança, tá bom? Então, abençoe porque Deus quer te abençoar. Aliás, Deus tem pressa de nos abençoar. E eu vou deixar uma palavra aqui, é uma rápida palavra. Deus quer falar contigo na sua casa, os irmãos que estão aqui na igreja também, Deus vai falar conosco. Eu trouxe o rascunho aqui sobre a pesca maravilhosa. Esse capítulo de Lucas, de número 5, tá bom? Lucas capítulo 5, versículo 1, vai falar sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Então eu vou ler aqui o texto. E se você que está em casa quiser pegar a sua Bíblia para nos acompanhar, pastor Agaci, vai ser bênção, porque a Bíblia é para ser lida. Então vamos ler a Bíblia, vamos nos alegrar, vamos fazer a obra de Deus. O pastor José Alves acabou de falar. Vamos trabalhar porque a noite vem, e se você não fizer a obra do Senhor, meu amigo, minha amiga que está em casa nos assistindo, pode ser tarde demais para você. Você tem oportunidade agora de abençoar a obra do Senhor, orar pela vossa liderança, abençoar o templo aqui na Grande Primavera do Leste. Deus quer te abençoar, mas você tem que colocar a mão no arado, pelo amor de Deus. Coloque a mão no arado, porque a noite está chegando e você precisa trabalhar na obra de Deus. Vamos ler então a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do mar de Genezaré, do mar da Galileia, e uma grande multidão veio para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: viu-se à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, porque eles estavam lavando as redes. Entrou Jesus em um dos barcos, que era o barco de Pedro. Então Jesus se assentou no barco de Pedro e começou a falar a palavra de Deus. Versículo 4: tendo acabado Jesus de falar o seu sermão, disse para Pedro: Pedro, vai ao mar alto e lança a sua rede para pescar. Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira a pescar, porém nada pegamos, mas como tu pregaste a palavra, eu lançarei as minhas redes. Esta é a palavra de Deus. Para Deus aqui falar algo aos nossos corações. Obrigado. Irmãos, essa pesca maravilhosa aqui registrada na Bíblia é muito importante, porque Deus ele quer dar uma pesca maravilhosa para todos nós. Então, a promessa de Deus para os judeus e para qualquer crente é o seguinte: tu serás uma bênção. Essa foi a promessa de Deus para Abraão no capítulo de número 12 de Gênesis. E essa promessa veio para nossas vidas através de Jesus Cristo. Então, a promessa de você ser bem-sucedido está na Bíblia. É bíblico. Deus quer te abençoar, Deus quer te regenerar, Deus quer fazer de você uma pessoa muito feliz. Mas o texto aqui está falando de que Pedro pescou a noite inteira, mas não pegou nada. E aí você vai perguntar, lógico, pastor, por que não pega nada? Aí eu fui fazer uma pesquisa, porque geralmente existem vários fatores que levam o peixe para o meio do mar. Aqui estamos falando do mar da Galileia.
que era uma lagoa de água doce. Essa lagoa era de 12 quilômetros de largura por 24 quilômetros de comprimento. Era uma lagoa. Nesta lagoa existia, sabe o quê? 111 especialidades de peixes. Exatamente, 111. Tá bom? E Pedro não conseguiu pegar nada. Então, olha que ele estava aqui em uma grande catástrofe naquele momento. Eu estava pesquisando aqui, por que os peixes sumiram? Meu irmão, existe aquele fator da lua cheia, não é verdade? Que a história diz, até eu sou baiano, e lá na Bahia, quando vai pescar, na lua cheia é problemático. Porque a lua cheia envolve nas ondas do mar. E aí os peixes é afugentado da beira da praia para o meio do mar. Então, Pedro realmente era um pescador, mas estava pescando praticamente no momento errado. Porque tem vezes que a gente pesca em momentos errados. Não é proibido pescar, mas quando Deus te orienta para fazer a coisa certa, aí você começa a prosperar. Observe que tem muita gente na igreja que não está prosperando porque está pescando errado. Vamos ver aqui o estudo, o que é que está falando? Porque a Bíblia Sagrada diz que o primeiro detalhe foi esse: Pedro pescou a noite inteira e nada pegou. Eu fui fazer uma pesquisa aqui e descobri que naquelas cidadinhas que estavam por ali, porque era chamado Decápolis, aquela região da Galileia, 10 cidades, Decápolis, 10 cidades, estavam acontecendo muitas festas naquela região, e então o barulho daquele pessoal, pastor Agaci, afugentou, os peixes passou para o meio do mar, e aí Pedro não consegue pescar, lógico, o peixe não gosta de muito barulho, não é verdade? Às vezes o peixe gosta do silêncio da palavra. Então, meu irmão e minha irmã, o texto vai dizer aqui que quando Jesus se aproximou do mar da Galileia, uma grande multidão veio. Por que a multidão veio? Porque ali perto daquele mar da Galileia existiam várias peixarias, onde Pedro vendia os peixes naquela região. Então Jesus chegou no lugar propício para poder pregar a palavra. Jesus chegou no meio da multidão, todo mundo da cidade ali de Decápolis estava esperando Pedro chegar com um barco cheio de peixes, não é verdade? Mas aí Pedro chega de lá frustrado, não é verdade? Chega triste, de repente você que está em casa, está se sentindo assim nessa pandemia toda, não é verdade? Não consegue pegar nada, está naquela situação terrível, e aí Jesus chega exatamente para mudar a tua história. Jesus chega no momento em que você está passando em uma situação mais difícil na tua vida. Hoje Deus está falando isso contigo. Quer ver o que é que fala a história aqui? Jesus chegando ali naquela região, a grande multidão vieram e começou a apertar Jesus na praia. Só que Jesus, pastor José Alves, não gosta que as pessoas apertem ele, porque Jesus estava à beira da praia e as pessoas que vieram ouvir estavam na margem de cima. Então Jesus ficou na parte de baixo e o povo começou a impressionar Jesus contra a parede. Então isso aqui está demonstrando que às vezes algum cristão ou algumas multidões da vida coloca Jesus contra a parede. Sabe o que aconteceu naquele momento? Jesus saiu do meio da multidão porque ele observou que ali tinham 2 barcos vazios. Olha que coisa interessante. Jesus olhando para 2 barcos vazios. Porque tem pessoas, pastor, que acham que Jesus só olha para a pessoa quando fala em línguas estranhas, quando a pessoa profetiza, quando a pessoa tem revelações. Mas neste caso aqui, Jesus observou 2 barcos vazios. O texto está dizendo que Jesus olha para as pessoas que estão vazias, porque quando você está vazio, a atitude maior de Jesus é abençoar a tua vida, é preencher a tua vida, é trazer peixe para a tua vida, é trazer o sucesso para você e para a sua casa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você que está em casa nos assistindo, você está vazio sem Deus? Jesus está dizendo na palavra: eu olho para os barcos vazios. Olha que coisa interessante. Jesus olhando. Aqui, essa palavra em grego, olhar, visualizar, é fazer um exame. Então, no mundo espiritual, Jesus fez uma análise completa no barco de Pedro. Eu estou com a Bíblia aqui, geográfica, e essa Bíblia que trabalha com geografia,
ela traz o tamanho do barco de Pedro, que segundo esta Bíblia que eu estou aqui, no rodapé, está dizendo que o barco de Pedro era de 8 metros por 2, e nesse barco de Pedro, cabiam 1.000 quilos de peixes, e cada peixe de 50 gramas, então isso significa que no barco de Pedro, cabia 2.000 peixes, de 500 gramas cada um, isso que equivale a 1.000 quilos, só que estava vazio o barco dele. Estava vazio. É como se Deus estivesse dizendo: eu olho para você, vejo a capacidade que você tem, eu já analisei a tua vida, eu sei o tamanho do teu barco, 8 por 2, no teu barco cabe 1.000 quilos de peixes, no teu barco cabe 2.000 peixes de 500 gramas, e você não está entendendo o projeto de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: acorda para a vida, eu quero te abençoar, eu te levantei para sucessos, para coisas grandes, você não está entendendo o meu plano na tua vida. Oh, eu estou sentindo que Deus está mandando esta palavra para você. O barco está vazio, mas Jesus olha para o barco vazio. Agora, o que eu achei interessante é que Jesus olhou para 2 barcos vazios, só que Jesus entrou no barco de Pedro, porque segundo a história, cada barco que tinha um emblema. O emblema de Pedro ali era uma baleia, porque Pedro era filho de Jonas. Na verdade, o pai de Pedro se chamava João, mas como Pedro seguia a arte da pescaria, e Jonas foi o homem que seguiu por dentro do peixe, então na estrutura física do barco de Pedro, segundo a Bíblia arqueológica, diz que tinha um peixe gravado. Jesus já sabia que naquele barco de Pedro existia algo diferente naquele lugar. Isso é importante, porque Jesus está olhando para a sua vida. E aí, o que acontece? Jesus não entrou no barco de João. Lógico que Jesus amava João. A Bíblia diz que João era um dos mais amados da terra, naquele tempo de Jesus. Era o único dos 12 que se reclinava no peito de Jesus. Mas a história diz que Jesus não entrou no barco de João. Jesus entrou no barco de Pedro, porque Jesus queria tratar com o caráter de Pedro. Não é porque Pedro era bom, não, o bom naquela história era Jesus, e em segundo lugar João, o mais amado. Mas Jesus, ele queria entrar no barco do pior que estava ali naquela região, o mais bravo. Segundo a história, Pedro era da tribo de Judá. Pedro era um homem terrível na espada, ele não largava a espada. Jesus falou: eu vou tratar com este homem e vou trazer ele para a minha presença, e ele vai ser pescador de alma, e o meu nome será exaltado na vida dele. Eu acho interessante aqui, meu irmão, minha irmã que está em casa neste momento, que Deus quer tratar contigo. Você que está com a espada aqui no sentido antes da convenção, é a espada da guerra, da luta, de sangue. É a espada de olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele não quer lidar com essa espada, quer lidar com o teu caráter, quer tratar contigo, quer te trazer para a presença, porque tem obra grande para você realizar na terra para ele. E aí eu te convido, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está em casa, a se render aos passos de Jesus, à vontade de Jesus. Hoje é um culto de estudo, claro, estou pregando aqui porque é uma coisa linda que Deus está falando com você que está em casa. Pedro estava lavando as redes. Aí, você vê que ele estava frustrado. Lógico, quem é que não está frustrado? Numa pandemia desta, e ainda tem alguns crentes guerreando entre si, não é verdade? Então aqui, Pedro estava frustrado, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa palavra. Pedro estava frustrado, mas Pedro tinha que entender que aquela aprovação era para a glória de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Porque a gente que somos evangélicos, nós que somos evangélicos, temos que entender que tem prova que é para a glória de Deus. Tem momentos em nossas vidas que acontece alguma coisa que vai nos entristecer, mas é porque Jesus vai chegar no momento certo para trazer uma vitória diferente para nós. Tem pessoa nesse momento que está em casa frustrado, triste, abatido. Jesus está dizendo: eu vou usar essa frustração para mudar a tua história. Eu vou mudar isso que você está vivendo para te dar uma nova vida diante de Deus. A gente tem que crer nisso.
Quer ver outro detalhe que eu achei importante aqui? Além desta falta de peixes ser para a glória de Deus, quer ver outro detalhe aqui? Ele estava lavando as redes. Você entendeu? Eu não peguei nada, lógico. Tinha muito barulho, talvez a lua estava muito clara. Não é verdade? Então tinha vários motivos para os peixes se afugentarem. Mas o que acontece? Quando Pedro chegou de manhã, as multidões estavam ali, aguardando o peixe na peixaria. Só que aí, o que acontece, meu amigo? Como Pedro não pegou nada, ele podia largar tudo, porque tem algumas pessoas na igreja que abandonam a obra de Deus. Eles não conseguem ficar firmes no momento da provação. Já viu, pastor? Tem gente assim na igreja, que está tudo bem, ele é crente. Quando tudo está bem, ele glorifica, ele exalta. Mas aqui o texto está dizendo que Pedro chegou calado. Aquele dia de frustração. Amanhã chegou, Pedro nada pegou, cansado, abatido. E agora, pastor Agaci, a história diz que ele foi lavar as redes dele. Ele estava se preparando para um novo dia de batalha. Já viu por que Jesus chamou Pedro? É porque Pedro não desistia. Já pensou aquele crente que pesca hoje e nada pega? Vem à igreja e nada resolve na vida dele? Dizima, oferta e parece que nada muda. Se ele é um crente, Pedro, ele pode passar por grandes frustrações, porém, ele vai continuar lavando a rede para pescar novamente. É aquele crente, pastor, que parece pão de padaria. Quanto mais o diabo bate, mais ele cresce na presença de Deus. Já viu aquele crente que é crente de verdade? É por isso que Jesus ficou louco por Pedro. Jesus já tinha ali, olha, já era amigo de João Batista. André já estava com Jesus. João já estava com Jesus. Segundo a história, Judas Iscariotes também já estava com Jesus. Mas quando Jesus viu Pedro, Jesus falou: é esse que eu quero na minha obra. Isso fala de persistência. Você que está em casa tem que ter persistência na obra de Deus. Você que está na tua casa, Deus está te chamando para persistência na obra. Você parou de vir à igreja, você parou de dizimar, de ofertar para a contribuição daquilo que Deus quer exaltar o nome dele na grande primavera do leste. Por que você parou? Se você é um Pedro, volte hoje mesmo a se reconciliar, não com Jesus, porque você já tem Jesus, mas com a obra de Deus. Porque tem muita gente que tem Jesus, mas não tem a obra de Jesus na vida. E Jesus está te chamando, eu quero você por completo, corpo, alma e espírito. E aqui vai dizer o seguinte: lavando as redes, persistências. Por que lavando a rede? Porque Pedro sabe que rede suja não pega peixe. Tem gente na igreja e até em casa nos assistindo, que Jesus está dizendo: venha para a igreja lavar a rede. Esse mar da Galileia, 12 por 24, 12 quilômetros de largura, por 24 de comprimento. Se você olhar do satélite, ele parece uma harpa, a harpa de Davi. Se você observar, ele dá 80 metros de profundidade. Esse mar, que tem 111 qualificações de peixe, é como se Deus estivesse dizendo: isto é a minha religião, é a minha obra, é a minha igreja. Você tem que lavar a rede nessa água. Pessoas que estão com redes sujas. Sabe o que acontece com a rede suja? 2 detalhes importantíssimos. Primeiro, redes sujas pesadas. Quando você não limpa a rede, quando você não lava a rede na casa de Deus, você se torna um crente pesado. Não tem obediência na palavra, não respeita a liderança. Aí você se acumula na sujeira espiritual. Aí Pedro sabia disso. Ele veio da pescaria, a rede estava suja, mas ele falou: amanhã eu voltarei ao mar com a rede limpa, para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. É isso que Deus está falando. Você quer ouvir o que Deus fala para você que está em casa? É isso que Deus está falando. Redes sujas, redes sujas. Sabe por que você não está prosperando? Porque você deve voltar à igreja para lavar as redes que você sujou. Você pescou, ganhou muito dinheiro, você foi abençoado, recebeu a cura, recebeu o milagre, deixou a rede suja. Jesus está dizendo: volte à igreja para lavar suas redes, porque eu tenho uma nova pescaria, eu tenho uma nova obra, e eu só vou trabalhar na sua vida quando você lavar suas redes. Está na Bíblia. Quando Jesus viu a atitude de Pedro, pastor José Alves, Jesus falou: é esse que eu quero. Ele poderia estar frustrado, caído, humilhado, zombado, mas sabe o que Pedro estava fazendo? Lavando as redes. Jesus falou: esse aí é do bom.
não deixe as redes sujas para o próximo dia, porque rede suja, primeiro, é pesada. Segundo, o peixe enxerga a rede suja. A rede tem que estar limpa, passando na água, porque se o peixe vê a sujeira, o limo, galho de árvores, isso fala de vida espiritual. Porque tem muita gente, muitas pessoas, que não estão conseguindo prosperar porque as redes estão sujas. Não consegue ganhar almas para Cristo, sabe por quê? O peixe, as almas, estão vendo a sujeira de longe. Aí Jesus está dizendo, venha para a igreja, venha lavar as redes. Venha lavar as redes. Jesus gostava de Pedro por isto, porque Pedro tinha qualidade, ainda não era evangélico, era judeu, seguia a lei de Moisés, entre aspas, mas ele não era cristão, ele não era evangélico, mas Jesus falou, eu quero este homem na minha obra. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando você se dedica na obra de Deus, eu entendo que o Espírito Santo está do teu lado dizendo, eu quero você na minha obra, eu quero você investindo na minha obra, porque você tem qualidade. É isso que Deus está falando aqui, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Meu tempo está acabando aqui, mas deixa eu terminar mais um tópico aqui, porque Deus está falando contigo. Na sua casa, você que está com a rede sujas, rede cheia de limos, nunca mais usou a tua rede. E aqui, as redes sujas falam sobre isso, o peixe vai ver, o peixe vai fugir. As bênçãos fogem de você, espiritualmente falando. Sabe, você sabe o que significa redes sujas? Não sabe não? Venha na igreja para aprender o que significa redes sujas. Deus quer usar profeta aqui para falar contigo. O que significa, venha nos cultos. Daqui mais uns dias estaremos com a igreja aberta. Venha à igreja para ouvir o pastor José Alves e os demais aqui falando na sua vida o que significa a rede suja para você. Porque Jesus tem pressa, olha aqui. Jesus chamou Pedro, quando Jesus viu aquilo ali, Jesus chamou Pedro, porque Jesus estava no barco de Pedro. Jesus estava no barco de Pedro, assentado. Por que assentado? Vamos lá, pastor, por que Jesus estava assentado no barco? Lógico, meu irmão, o barco estava na beira da praia, e na beira da praia, as ondas são mais fortes. Se o barco estivesse lá no meio, aí Jesus dorme. Mas o barco parado na beira do mar, porque eu estou entendendo aqui que Jesus está dizendo, quando o barco do crente está parado, ele fica em movimentos ali e não deixa Jesus se posicionar. Você está entendendo? Você que está em casa está me entendendo? Barco parado, você parou a tua embarcação, você parou, deixou o teu barco estacionado na beira da praia, mesmo assim, Jesus vai buscar o teu barco emprestado, Pedro, lógico. Jesus vai entrar no seu barco, Pedro, vai, mas Jesus não consegue se manter de pé, dentro da ética. Tem pessoas que estão assim na igreja, é crente, mas o barco está amarrado no cais. Aí no cais o teu barco está puro, está vazio, e barco vazio balança muito. É por isso que Jesus não gosta de pregar em barcos vazios. Sabe o que eu estou entendendo aqui? Jesus está dizendo, se encha de oração, se encha de comunhão, porque Ele quer entrar no teu barco. O barco vazio, na beira da praia, atrapalha a pregação de Jesus. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo em casa agora, senhoras e senhores, grandes e pequenos, doutores e doutorados, deixa eu falar para vocês agora. Jesus está preocupado com este barco vazio que você amarrou no cais da sua vida. Ele vai entrar no seu barco, Ele quer usar o seu barco emprestado, porém este barco não deixa Jesus de pé. Parece que na sua vida você manda mais do que o próprio Jesus. Jesus está dizendo, eu quero entrar e tomar conta do seu barco, eu quero predominar, mas o teu barco tem que estar cheio. Barco vazio, ele balança. Barco na beira da praia, ele balança. Eu estou entendendo que Deus está falando aqui, te chamando para coisas grandes. Deus está te convidando para você se integrar na obra, para você se inserir no ministério de Jesus. A igreja está de portas abertas. Aqui na tela do computador tem o endereço da igreja, o número, para você ligar e saber o endereço para você participar com a gente dos cultos. Vamos terminar a mensagem aqui. Olha o que é que diz aqui, no estudo aqui que Deus está me dando. Ele lavou as redes, aí Jesus chamou Pedro, Pedro ficou todo alegre, só que aí Jesus chamou Pedro para empurrar o barco.
Esse é o problema. Porque tem gente que chega e acha que já vai entrar no barco. Não, quem está no barco é Jesus. Aí, quando chegou naquele momento, Jesus disse para Pedro: Pedro, empurra o barco da beira da praia um pouquinho mais além. Aleluia, aleluia. Tem um processo para Deus te abençoar. Não é só pegar e ir para o barco, não. Pedro, venha. Porque Pedro estava lavando as redes. É legal lavar as redes, mas não adianta você somente lavar as redes e ficar de longe, porque Jesus quer te abençoar. E quando Jesus olhou para Pedro, e Pedro estava lá, lavando as redes, aí Jesus chamou: Pedro, venha para cá. Parece que eu vejo intimidade, porque tem pessoas que estão cuidando mais da vida secular do que da obra de Deus. Tem pessoas que estão cuidando mais da sua empresa do que do barco onde Jesus está, para trazer a vitória. Quando Jesus viu isto, Jesus falou: eu não aceito que Pedro esteja de longe. Parece aqui que eu estou vendo Jesus dizendo: você que está em casa, por que está de longe? Se aproxima. Se aproxima, porque Jesus quer te abençoar. É isso que Jesus está falando. Pastor, meu tempo acabou, como é que está? 5 minutos para terminar aqui, e Deus vai continuar falando com você que está em casa. Venha lavar as redes, venha empurrar o barco, venha. Você acha que é só para lavar as redes e entrar no barco com Jesus? Não, tem um processo. Você quer ser abençoado, meu amigo? Deixa eu falar para você que está em casa. Você quer ser abençoado? Venha empurrar o barco. Ali o barco, ó, aquela obra ali, é o barco. Venha empurrar com a gente. Venha botar os pés na lama. É fácil? Calçar um sapatão, o Pedro, com a espada do lado, pescador. Segundo a história, 22 peixarias em toda a Galileia. Porque na Galileia, segundo a história, 150 cidades pequenas tinham ali. Está entendendo? Na Galileia, 150 mil pessoas naquela região. Pedro era o mais forte da região. Pedro tinha barco de pesca. Pedro era um homem muito, muito bem sucedido. Mas quando Jesus chamou, ele falou: pronto, é a hora da exaltação. Aí quando ele chegou perto do barco, Jesus olhou para ele e falou: empurra o barco. É hora de processo. Venha para o processo. Deixa eu te abençoar. Deixa eu te abençoar. Olha aqui o que vai falar. Jesus, então, Pedro se aproximou, né? Ouviu a palavra, porque primeiro tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Você que está em casa tem que entender. Antes da pescaria, tem que lavar as redes, tem que empurrar o barco, tem que ouvir a palavra. Deus quer te abençoar, mas tem um processo grande para Deus fazer na sua vida coisas lindas. É aqui na igreja que Deus faz isso tudo na sua vida. Eu falo porque eu sou testemunha fiel disto. Foi na igreja que Deus fez o processo na minha vida. E Ele quer fazer na sua vida. E mais, cristão, evangélicos, crente, que está precisando ser tratado por Jesus, porque está lavando a rede, mas esqueceu da obra. Vamos aqui terminar? Porque meu tempo acabou aqui, mas está falando, olha. Jesus pregava, assentado no barco de Pedro. Aí Jesus diz: Pedro, vai ao mar alto e lança a rede. Está vendo? Porque tem gente que quer pescar peixe com a varinha de anzol. Pelo amor de Deus, você tem que ir para o mar fundo. Olha aqui, Jesus está chamando. Ezequiel vai falar sobre isso. As águas purificadoras. Vai, Ezequiel, ele foi. A água embaixo nos pés. Anda mais 1000 metros, água nos joelhos. Ezequiel, mais 1000 metros, água até a cintura. Aí Deus diz para Ezequiel: eu tenho águas profundas para você. Venha. Não é isso que você está vivendo. Você que é empresário, não é isso só que Deus tem para a sua vida, não. Você que fala em línguas, não é só isso que Deus tem para a tua vida. Você que profetiza, você que prega a palavra, não é só isso que Deus tem para a tua vida. Ele tem os céus abertos para entregar. Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. Você parou com isso que você tem? Você acha que é somente isso que Deus quer te abençoar? Não, vamos terminar aqui. Olha o que aconteceu. Vai, Pedro, para o mar fundo. Saia da beira do mar. Para de ficar parado, Pedro. Não é verdade? Age, trabalha, vai remar. Eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui, que está na sua casa, mas parou de fazer a obra de Deus. Você parou de fazer a obra de Deus.
E você que é uma pessoa abençoada, bem-sucedida, tem as suas peixarias, tem os seus barcos de pesca, tem os seus empregados, é o Pedro da vida, tem a sua espada, é independente. Mas Jesus está dizendo: eu tenho águas profundas para você, eu tenho mais. E aí Pedro foi para o barco. Pedro disse: Senhor, pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Isso aqui é questão de fé, meu amigo. Venha para a fé. Venha para a fé. E ele foi para o meio do mar. Se é 12 quilômetros de largura, ele viajou 6 quilômetros, aproximadamente 1 hora de relógio, lugar mais fundo. Era quase impossível pegar peixe dessa água profunda de 80 metros de profundidade. Mas quando Jesus está no barco, algo acontece diferente na sua vida. Porque tem gente dizendo: o mar é de 80 metros de profundidade. 80 metros. A rede de arrasto não chega lá. A tarrafa também pode chegar, mas já chega fechada. Todo pescador sabe de história, sabe da questão da pesca. Joga a tarrafa num lugar fundo, ela não chega aberta porque é muito fundo. Mas quando Pedro lançou a rede, dentro da palavra de Deus, na obediência, o milagre começou a acontecer. Aleluia! Meu amigo e minha amiga que está em casa, Deus está dizendo: o negócio é na obediência da palavra. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra. Quer ser abençoado? Venha para a presença, porque é momento de Deus te abençoar. E aqui termino falando que Pedro pegou tanto peixe, tanto, que o barco veio a pique, veio quase afundando. E aí mora o perigo, não é verdade? Muita bênção financeira, mas aí agora você não consegue andar. Já foi abençoado, agora o teu barco não vai mais para canto nenhum, porque já foi muito abençoado. Aí Pedro, já dentro da palavra, começou a dar sinal para os demais barcos virem para dividir os peixes. Aí Pedro conseguiu chegar na praia e foi abençoado. Ele se prostrou e Jesus disse: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Eu quero convocar a igreja para ficar de pé comigo, por favor. Pastor, vamos orar agora, pastor? Meu Deus, é forte o que Deus está fazendo aqui. Sim. A pastora Gacinópolis vai soltar aquele mesmo louvor para ela daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma oração para todo mundo que está em casa. Você que está em casa, se aproxime, faça o que Pedro fez. Deus quer te abençoar, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer coisas grandes. Então agora eu quero orar por você. Vamos orar juntos. Você que está em casa aí, deitado, talvez assentado no sofá, deixa eu orar pela tua vida. Ó o pastor José Alves, ó o vice-pastor aqui com a gente, ó a igreja como está, os irmãos, poucas pessoas, porque não pode ter muita gente, mas todo mundo aqui, olha, ligado para Deus te abençoar. E onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí o Senhor se faz presente. Eu quero te abençoar, juntamente com a liderança. Pai querido e Pai amado, eu quero orar neste momento, Pai, por todas as pessoas que estão em casa, pessoas que estão no lar neste momento. Eu quero orar por este crente, por esta crente, que antes falava em línguas, parou de falar. Antes profetizava, mas parou de profetizar. Antes ela vinha à igreja com compromisso, mas parou de vir à igreja, Senhor. Esse crente, Pai, este irmão, esta irmã, que antes abençoava a obra e parou de abençoar. Antes ela ofertava e parou de ofertar. Antes ela, meu Deus, era uma dizimista fiel, mas parou de dizimar na tua obra. E agora o barco dela está afundando. Oh meu Deus, mas agora estamos orando por ela. Estamos orando por este homem, este obreiro que parou de vir à casa do Senhor. Esse